Somente glória a Deus. Nós acabamos de ler Romanos 16, 27. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento principalmente, encontramos vários textos que nos ensinam e nos exortam a dar todo louvor, toda honra e toda glória a Deus. Aprendemos nas Sagradas Escrituras que nossa mente e coração devem estar direcionados para a glória de Deus somente. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, afirma: fazei tudo para a glória de Deus. E em Romanos 11, 36, ele escreveu: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. No contexto da Reforma Protestante do século XVI, somente glória a Deus se tornou uma das ênfases centrais da fé cristã e da Igreja Reformada. João Calvino, um dos principais reformadores, considerando a soberania de Deus e a salvação exclusivamente pela graça divina, desenvolveu e enfatizou uma teologia acentuadamente marcada pela glória somente a Deus. Somente glória a Deus significa exaltá-lo e engrandecê-lo pelo que ele é, pelo que ele fez e pelo que ele faz em nosso favor. Somente glória a Deus significa reverência e temor toda vez que nos lembramos ou então somos tomados em nossa consciência de que Deus está conosco e que nós estamos na presença dEle. Somente glória a Deus significa uma vida marcada pela gratidão e pelo louvor, devido às bênçãos recebidas. Somente glória a Deus significa vida de comunhão e obediência a quem nos quer bem e que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Porque Deus é o Criador de todas as coisas, e porque podemos contemplar as maravilhas da criação e desfrutar das bênçãos de Deus por meio da criação, somente glória a Ele. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. Porque em Cristo Deus perdoa todos os nossos pecados e nos livra de toda a culpa. Porque Deus nos dá uma vida nova. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. Porque Deus está conosco, nos sustenta e nos ajuda em todas as situações, principalmente as mais difíceis que enfrentamos. Porque Deus é misericordioso, bondoso, solidário com quem sofre. Porque Deus é grande. E na sua grandeza, Ele nos ama. Ele se importa comigo e com você. Porque Deus é tudo isso e muito mais. Somente glória a Ele. Palavra somente sobre Cristo. E eu te pergunto, quem é Jesus para você? Aqui no templo nós temos até uma cruz acima da mesa, o símbolo maior do cristianismo, que nos ajuda liturgicamente no sentido do pensamento dessa reflexão, quando nós falamos de Cristo. E nós falamos muito de Cristo.
Mas quem Ele é para você? O que Ele representa na sua vida? Qual é a diferença de crer ou não crer em Jesus na sua realidade? Nesse texto, meus irmãos, do Evangelho de João, nós vemos o próprio Cristo ensinando os seus discípulos sobre quem Ele é. Tomé questiona sobre o caminho e Jesus responde dizendo: eu sou o caminho. Somente Cristo, ou no latim, solus Christus, é um dos pilares da nossa fé, da fé cristã, da fé reformada, e tem como fundamento uma mensagem simples, mas também muito poderosa, porque muitos no passado e ainda hoje têm dúvidas sobre quem é Jesus. Jesus é o caminho, mas caminho do quê? Caminho da salvação, caminho do perdão, caminho do amor, caminho do céu. Jesus é a verdade. Mas qual verdade? Verdade do que, você pode se perguntar? Verdade da libertação, verdade da eternidade, verdade da palavra. Jesus é a vida. Mas vida do que ou qual vida? Vida com Deus, vida eterna, vida gloriosa, vida redentora, vida justificada. Então, quem é Jesus? Jesus, meus amados irmãos, como Filho de Deus, sendo o caminho, a verdade e a vida, é o único mediador entre Deus e os homens. Nós oramos em nome de Jesus, nós oramos a Jesus, nós vivemos e devemos viver por Jesus. Sendo Ele o nosso Redentor e Salvador, não tem atalho, não tem subterfúgio. Não é Jesus e a religião que salva e liberta. Não é Jesus e o pastor que salva e liberta. Não é Jesus e a igreja que salva e liberta. Não é Jesus e as obras. Não é Jesus e a autoajuda e a filosofia que salva e liberta. Apenas Jesus Cristo salva e liberta. Solus Christus, então, amados irmãos, é uma palavra forte e precisa ser forte do tamanho e da relevância de Jesus na humanidade, pois o caminhar da humanidade muitas vezes é duvidoso. Na caminhada da vida nós temos dúvidas, temos incompreensões e muitas vezes nos agarramos em tudo, menos em Jesus. Nós cantamos há pouco o nosso hino da reforma e nele nós dissemos: a força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é? Jesus, o que venceu na cruz. É Ele que venceu na cruz, que está conosco em todo o tempo. Vejam no texto que li a dúvida tanto de Tomé quanto de Filipe. Dúvidas que não são exclusivas dos tempos apostólicos. Se nós vivemos num mundo corrompido e perverso, é também porque há muita dúvida no coração das pessoas, muitos procurando o caminho, mas sem ver a luz que é Jesus, muitos perdidos no caminho recorrendo a quem não é Deus. Então, meus irmãos, como Igreja de Cristo, nós temos o dever de fazer essa pergunta: quem é Jesus? E nós também temos o dever de respondê-la com a palavra, com a nossa vida e, sobretudo, com a verdade. Os reformadores precisaram falar bem alto sobre essa verdade bíblica e nós ainda precisamos fazer isso. Então, quando você se deparar com alguém que está em dúvida, alguém precisando de uma luz no caminho, fale para essa pessoa. Você conhece? Pergunte para ela, né? Você conhece Jesus? Ou quando você estiver passando por um sentimento, seja qual for, de dúvida, uma necessidade, uma aflição, pense: quem é Jesus para mim? Jesus está aqui, sempre, e é para Ele que nós vivemos. Não se esqueça disso. Portanto, meus irmãos, que a palavra de Deus, que se renova a cada manhã, ferva em nosso coração. A palavra de Deus fervia no coração de Lutero e ela deve ferver no nosso coração para que possamos viver somente com Cristo e por Cristo para sempre. Amém. Somente a fé é um
dos 5 pilares da reforma protestante que estudamos nesta manhã. Lutero, em seus estudos e pesquisas teológicas, encontra-se com esta verdade quando descobre que o justo vive pela fé. Ele entende que a justiça de Deus, representada na pessoa de Cristo, o justo, é quem imputa em nós o milagre da fé. Passamos a crer porque somos resultado do agir de Deus através de seu Filho Jesus. Passamos a crer porque a fé é um dom de Deus, um milagre divino em nossas vidas. Na convicção do apóstolo, somos justificados mediante a fé. Assim temos paz com Deus por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos, 5º capítulo, versículo 1. Portanto, a fé é a descoberta da ação de Deus em nossas vidas. Um jeito divino de agir e falar, um dom do Criador doado a cada um de nós, com o propósito de dizer o quanto nos ama, devido ao seu amor representado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Fé não pode ser vista apenas como um substantivo. Fé é um verbo, o verbo crer. Eu creio, nós cremos. Eu creio com toda certeza e convicção nas coisas que se esperam. Eu creio com certeza e convicção naquilo que não vejo, mas sei que Deus está agindo. Eu creio na ação de Deus em meio às dificuldades, sofrimentos e tragédias da vida humana. Eu creio no agir de Deus diante de situações humanas, que, pelo nosso olhar humano, são coisas impossíveis. Eu creio no Deus que conduz a história e tem o controle de tudo nas palmas de suas mãos. Eu creio no Deus que está comigo na hora da dor, no tempo da enfermidade, quando o luto visita o meu lar e nos momentos em que as incertezas desejam fazer morada em meu coração. Eu creio que as coisas que se esperam estão sob o controle de Deus, do Deus que me ama. Eu creio com convicção de que aquilo que não vejo, daquilo que não consigo controlar ou realizar, tem o olhar cuidadoso do Criador, porque os seus olhos se estendem além da minha míope visão e fé, da minha míope visão da realidade e da minha pequena fé. Somente pela fé, homens e mulheres caminharam com Deus, revelando ao mundo o seu imenso amor e poder. Somente pela fé, os reformadores descobriram e perceberam o agir de Deus movimentando e transformando a história da igreja, com vistas à libertação e paz. Pela fé, milagres aconteceram, vidas foram transformadas, e a igreja foi e continua sendo abençoada. Somente pela fé é o convite constante e eterno de Deus para a caminhada da sua igreja, uma igreja reformada, sempre se reformando. Amém. O Senhor Jesus, quando reuniu os seus discípulos, e também certamente discípulos estavam com ele, ele deu as orientações do que era a incumbência ou a função deles de fazerem e praticarem. Aqueles homens e mulheres foram chamados para levar cura, para levar libertação a tantos que sofrem. E esse chamado de Cristo Jesus ainda continua nas nossas vidas, ou seja, eu e você somos instrumentos de Deus para levarmos cura, libertação a tantos que estão sofrendo. E como nós fazemos isso?
fazemos por meio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. De graça nós recebemos e de graça nós entregamos. A graça é o amor, o favor imerecido, aquilo que Cristo fez na cruz. E esse contexto na Reforma Protestante surge quando as pessoas já sobrecarregadas por conta de todas as necessidades humanas que eu e você também temos, ainda na forma como a religião oprimia aqueles irmãos e irmãs do passado, diziam que quem salva precisaria passar, ou a salvação passaria pelo crivo da igreja. E a igreja se desviou, manipulou, e usou desta graça para enriquecer-se. Então os reformadores levantaram o lema de que nós somos salvos pela graça de Deus. Retomando as palavras do nosso Mestre e Senhor Jesus, de graça nós recebemos e de graça nós entregamos. A graça de Deus é o que nos liberta. Jesus Cristo, no seu amor, morreu na cruz e por isso nós não temos contrapartida. E isso não infere em termos uma vida descompromissada, muito pelo contrário, aqueles que receberam por amor e de graça, oferecem também de graça cura e libertação àqueles e aquelas que estão aí na nossa sociedade. Maria foi conhecida como a bem-aventurada e também cheia de graça, quando recebe o Espírito Santo de Deus, e ela então começa a gestar aquela criança, quando é vista por Isabel, sua parente, diz: está aí, cheia de graça, graça de alegria, graça de contentamento, graça de leveza. É desta graça que nós estamos falando, a graça que liberta e que cura. Talvez nós precisemos de um pouquinho mais de clareza para entender o que seja essa graça. Ontem nós tivemos aqui mais um evento programado por essa igreja, e por que não dizer também culto a Deus? Vocês, irmãos e irmãs, e alguns representantes desse ministério, entregaram mais de 210 refeições a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E ao término daquele trabalho, um irmão que é líder nesse ministério, ele disse para mim: poxa, Lucas, depois de 1 hora chegaram aqui 2 ou 3 pessoas que ainda queriam o alimento. E eu estou saindo daqui um pouco triste hoje, porque 2 ou 3 ficaram sem a refeição. Aí eu lembrei esse irmão, eu disse: olha, fique em paz, porque Jesus já pagou o preço por você e por aqueles que ainda não receberam alimento aqui. Certamente Deus vai abrir outras portas. Não é mais por nosso esforço, não é mais por aquilo que eu faço. Deus fez por amor. Vamos em paz, vamos fazer isso com alegria, vamos fazer isso na leveza e na liberdade do Espírito Santo, porque nós somos salvos pela graça de Deus, e é somente por ela que nós provamos da cura e da libertação. Que a graça de Deus seja presente em nossas vidas, que a leveza, a alegria, e que sejamos pessoas cheias de graça. Amém. A Reforma Protestante do século XVI foi um movimento que acentuou uma volta às Sagradas Escrituras. Os reformadores entenderam que a igreja havia se distanciado da palavra de Deus, e todas as ações, tudo aquilo que foi ensinado, falado, foi buscado todo o embasamento e fundamento nas Escrituras sagradas. E da Reforma Protestante, 3 importantes considerações para todos nós, Igreja de Cristo Jesus, considerações essas que permanecem até os nossos dias. A Reforma Protestante acentuou que a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Por meio das Sagradas Escrituras, Deus fala a nós, Deus fala ao nosso coração, Deus fala à nossa realidade. A segunda consideração importante em relação à Bíblia: na igreja, a autoridade suprema está nas Sagradas Escrituras. Todas as decisões conciliares, toda a pregação, todo o ensino que é dado sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo e sobre a obra de Deus em nossa vida, tudo que acontece na igreja devem ser analisados, julgados à luz das Sagradas Escrituras.
É a Bíblia que julga a nossa vida, é a Bíblia que julga as nossas experiências, é a Bíblia que julga as nossas decisões e tudo aquilo que nós falamos e exercemos de acordo com o que é a vontade de Deus. E por fim, a terceira consideração importante, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Isso significa que a nossa vida e a nossa fé devem estar baseadas naquilo que a Bíblia ensina. Ela é regra de fé, ela é regra de prática. E é por meio das Sagradas Escrituras que nós aprendemos sobre a instituição da ceia do Senhor. Com os discípulos de Jesus, que depois se tornaram apóstolos, nós lemos nas Sagradas Escrituras que antes de Jesus ser entregue, ele reuniu os discípulos para um jantar, para uma refeição. Em determinado momento daquela refeição, Jesus toma o pão, eleva aos céus e agradece a Deus. Depois ele parte o pão e distribui aos discípulos dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. E depois que os discípulos naquele momento solene comem do pão conforme a instrução de Jesus, ele então toma o cálice e diz: este cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Quando Jesus fala fazer isto, nós entendemos que a igreja dele, que surgiria após a sua ressurreição e a descida do Espírito Santo, deveria praticar este gesto, este ato, na certeza do amor de Deus, da redenção de Deus, do perdão dos nossos pecados e da esperança que nós temos na vida eterna. E nas Escrituras nós aprendemos que Jesus morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou, vencendo o pecado, vencendo o mal e vencendo a morte. Por isso nós podemos cantar com alegria a ressurreição de Cristo Jesus. Jesus vivo está.